Muito bem, sejam bem-vindos a mais um Desnude. Hoje a gente tem a presença aqui de um. Eu sou muito fã, tá? De uma presença ilustre aqui, Guilherme Ravache. Eu vou resumir, eu acho que o currículo do Guilherme da seguinte forma, e é um resumo muito particular meu, né? Eu acho hoje Guilherme Ravache de longe, o melhor jornalista dentro do contexto marketing e gestão de negócio, assim. Assim, tipo, o melhor eu vou explicar o porquê, até um pouquinho de como é que eu conheci, conheci, né, não pessoalmente, né, porque é a primeira vez que a gente fala aqui, eu acho que virtualmente, mas eu posso dizer hoje que nos tempos atuais é pessoalmente, né, mas como é que eu, né, soube que existia Guilherme Ravache? Tava eu num evento em Austin, né, do SXSW, eu creio que há 2 anos atrás ou 3 anos atrás, e de um grupo ali de WhatsApp, de repente eu vejo a galera postando um artigo de Guilherme dizendo o óbvio lulante e dolorido, que era assim, meu, esse evento só foi feito para elite branca e é tipo a nova Cannes, a nova Meca, isso aqui vai virar pastelaria. Aí na hora que eu li o artigo, sabe aquela sensação, o Kavinsky, que você fala, puta que pariu, eu queria ter gritado esse artigo, né, em voz numa reunião, né? E aí foi muito engraçado que o Guilherme tava nesse grupo de WhatsApp, só que eu acho que a galera não se ligou, né? E o pessoal começou a postar a foto do artigo, né? Na hora que eu vi o artigo, eu falei, rapaz, esse menino vai ser mandado embora amanhã. Falei, pronto, vamos mandar embora o cara, vamos mandar embora o cara. E eis que surge, na minha opinião, a partir daquele momento, para mim, né? Porque foi o primeiro contato que eu tive ali com conteúdos do Guilherme, né? Eu acho que eis que surge, é, acho que um modelo, se eu posso falar dessa forma, ou um novo momento do jornalismo. E eu explico porque aqui eu estou chamando isso de novo momento. Eu tô, né, na área de comunicação social, eu tenho formação, inclusive, em outras frentes de marketing, mas eu sou proveniente de comunicação social raiz, né? E eu me lembro que há pelo menos 20, 30 anos atrás, o jornalismo era, de uma forma muito clara e forte, o quarto poder mesmo, né? A gente, né, teve momentos impressionantes, assim, do jornalismo de colocar grandes líderes, tirar grandes líderes, só que acho que olhando aqui agora um pouquinho mais numa linha temporal mais curta, na hora que eu olho há 10 anos atrás, a impressão que fica para mim é que o jornalismo morreu, assim. Ele entrou numa zona meio pútrefa, assim, uma zona perigosa, né? Onde o jornalismo, como poder e como representante da verdade, me pareceu ali que ele entrou num Erestanos ali, num limbo, né? E a gente teve várias coisas esquisitas, né? Imprensa marrom, começou a surgir veículos onde só pautava entrega através de força ou de frente comercial e assim por diante. E aí também teve uma resolução do MEC, depois a gente vai falar um pouquinho disso lá pra frente, né? Que de repente o jornalismo não virou uma necessidade de você ter tipo um diploma, né? Pareceu que era, sabe aquela coisa, colocar o jornalismo dentro do subemprego. Eu falei, cara, é muito louco isso aí. Porém, e aí a gente vai comentar um pouquinho sobre isso aqui, e eu acho que tem um pouquinho da história do Guilherme Ravache dentro desse contexto. Hoje, me parece que a gente teve um ressurgimento, como o Fênix, assim. Eu acho que o jornalismo renasceu. Ele saiu assim de um patamar e eu acho que ele começou a voltar a ser o quarto poder. Então, Guilherme, eu já queria passar a bola e o poder da fala para você em relação. E aí você pode falar o que você quiser aqui, tá? Hoje esse momento é dedicado a você. Hum. Mas você acha que realmente o jornalismo, sabe, o gigante acordou? Você acha que morreu ou foi ou nunca foi? Vivemos atualmente, talvez, a próxima onda do jornalismo? O que que você acha?
sobre esta pauta aqui? O que você pensa a respeito dessa, o que eu estou chamando aqui de morte e renascimento do jornalismo? Bom, primeiro, obrigado pela apresentação, Ale, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com você, com o Alex, para falar um pouco de jornalismo. Eu lembro, foi ano passado, né? Eu já tive, eu já tive algumas vezes no SXSW, e essa pauta especificamente, eu acho que você se refere sobre os Faria Limers, né? Que eu falei que o SXSW tinha Exato. sido invadido pelos Faria Limers e os criativos estavam na xepa. É isso, adorei Porque isso. porque assim ficou muito caro, né, ir pro SXSW. É um evento em Austin, por si só já tem o custo da passagem, mas também teve um crescimento muito rápido dos custos, né? O hotel ficou muito caro, alugar casa ficou muito caro, o dólar já estava alto, e isso fez com que ele se tornasse ainda mais elitista. E tem uma série de questões aí no SXSW, é, do tipo, o maior patrocinador é o exército americano, né? É o, é o, são organizações militares dos Estados Unidos. E aí, óbvio, né? Como jornalista, a gente leva aquelas coisas que às vezes são desconfortáveis da gente falar. E eu estava nesse grupo, as pessoas começaram, né, a discutir muito ali dentro, gente defendendo, dizendo que a matéria era, era legal, era uma importante, trazia temas que precisavam ser discutidos. Naquele momento também teve um protesto de artistas dentro do SXSW por conta da militarização, né, ou do patrocínio dos militares americanos, porque estava tendo a questão de Gaza já há bastante tempo, né? E aí, enfim, eu fiz uma série de reportagens, né? São colunas opinativas, mas tinha um pouco de reportagem também, porque a gente vai atrás, investiga. E aí, o que me chocou, né? Não sei se chocou, mas surpreendeu. Um grupo, né, dentro ali do SXSW ficou revoltado, achou que era um absurdo eu trazer aquele tipo de questão ali, porque é, uma pessoa ainda falou assim: eu pago o que eu pago para vir aqui e ainda tenho que ouvir que eu sou elite. Talvez seja justamente isso, Exato. né? E aí eu questionei no grupo, né? As pessoas de fato não sabiam que eu estava no grupo, eu questionei no grupo. Falei assim: olha, gente, o que me surpreende mais é que a gente vem aqui até a Austin para ser provocado, para estar com a cabeça aberta para o novo, né? Porque isso pelo menos é o argumento oficial para a gente ir lá, é isso, né? A gente vai com a cabeça aberta para descobrir o novo, estar exposto ao novo. Aí quando te apresenta alguma ideia nova ou que sai do novo, você fica revoltado. Teve um grupo que tentou organizar um abaixo-assinado, queria mandar um abaixo-assinado pro Valor, né, que é o jornal que eu publico. Acabaram não mandando. Eu falei, pô, que pena, porque se eles tivessem mandado, eu poderia fazer uma coluna sobre o abaixo-assinado. Meu, ia ser demais isso aí. Pois é, mas eu acho que alguém teve o bom senso ali de falar: gente, a gente vai se expor muito se fizer um abaixo-assinado, né? Mas por que eu estou dizendo isso? Acho que o ponto o jornalismo ele nunca morreu, né? Essa posição do jornalismo de questionar e de apontar aquelas questões que nem todo mundo quer discutir, eu acho que isso não mudou, não morreu e nem vai morrer. O que está mudando, e eu acho que mudou bastante, foi o jeito de fazer, né? Hoje, eu vou, faço uma coluna dessa, eu estou no grupo que as pessoas vão lá e dizem que o meu trabalho é ruim, e outras que vão dizer que é maravilhoso. E eu estou participando dessa conversa. E ao mesmo tempo eu estou engajando com essas pessoas, eu estou conversando com essas pessoas, eu não tenho problema nenhum em admitir que eu estou errado ou que talvez a minha visão foi limitada dentro daquele ponto. Então, talvez o que tenha mudado, assim, ou que esteja mudando, é a postura do jornalismo, né? Ou dos jornalistas, pelo menos daqueles que me parecem mais antenados, assim, com o que está acontecendo. Aquela conversa top-down, né? Ah, eu sou jornalista, eu entendo o que eu estou falando, e você fica quieto, engole o que eu estou dizendo. Acho que isso funciona cada vez menos. E as redes sociais, o WhatsApp, os grupos, tudo isso mudou essa dinâmica, né? E a gente não pode ficar alheio a isso, a gente tem que observar. Agora, concordo sim com a sua colocação, Ale. Eu acho que está tendo um renascimento do jornalismo, porque num mar de informação que a gente vive, tem muito ruído. Tem muita informação ruim, tem muita informação que não dá para confiar.
Então eu percebo pelo meu comportamento, né? Antigamente, né? Você estava lendo lá no Facebook, né? Pô, sou do tempo do Facebook, a gente lia notícia no Facebook, os veículos publicavam notícia no Facebook. Só que hoje, por uma dinâmica perversa de algoritmo, a gente tem veículos, né, que com pouca credibilidade ou nenhuma credibilidade, basicamente sites feitos só para ganhar centavos ali de programática, ficando no topo dessas buscas ou gerando um conteúdo divisivo ou gerando um conteúdo mais apelativo para ter um engajamento maior. Qual o meu comportamento pessoal? Eu pago assinatura de veículos que eu gosto, que eu admiro os profissionais que estão lá, e é uma série de veículos, tem aí uma série de assinaturas, porque eu percebo o valor desses veículos e eles fazem a curadoria do conteúdo. Então, se a gente reúne aí todos os. Se você tem, assina cinco, ou três, ou dois, ou mesmo um veículo, são centenas de pessoas trabalhando para trazer um conteúdo aí de qualidade para você. Mas acho que esse movimento assim, ainda está sendo entendido pelas pessoas e pelas próprias organizações jornalísticas. Porque a gente tem um modelo do jornalismo que se criou nos últimos anos muito voltado para produzir o conteúdo para o Google, para performar no Google, para trazer tráfego de Google. E esse é um modelo muito perverso, porque ele é uma corrida para o fundo do poço. Eu brinco que quanto pior, melhor, né? Porque aí é o título mais apelativo, você vai gastar menos tempo fazendo a matéria para poder publicar mais matéria e ranquear mais vezes lá, ou aparecer mais vezes no Google. E aí, por outro lado, você tem uma dificuldade muito grande de fazer o brasileiro assinar por notícia, assinatura de maneira geral. A gente sabe que, infelizmente, no Brasil, tem uma cultura de pirataria, que é uma cultura muito é, ela é muito enraizada, num certo sentido, porque aqui a gente ainda encara, né, de uma maneira paternalista. Ah, coitado, ele mora num lugar tal, ou ele não tem dinheiro para tal coisa, então ele pode fazer gato. Aqui a gente encara de uma maneira permissiva esse tipo de postura, né? De ter gato, de copiar o conteúdo alheio e não dar crédito. E isso é muito nocivo, isso corrói, né, o modelo de negócio dos veículos. A gente sabe que tem o TV Box, né? E aquilo é vendido nas redes sociais, nas plataformas, né? De grandes empresas, empresas sérias que deveriam estar combatendo aquilo. E por alguma razão no Brasil se finge que não é um problema. Claro que as autoridades estão começando a olhar para isso, muito por pressão das empresas, mas acho que é muito sintoma de uma série de coisas que a gente enfrenta no país, no jornalismo, no consumo de pirataria e por aí vai. Então, acho que tudo isso deságua, né, numa dificuldade das empresas também de navegarem esse mercado, empresas jornalísticas, empresas que produzem conteúdo e assim por diante. Mas está É, mudando, é um fato. eu sei que Kavinsky está coçando a mão dele para fazer uma pergunta para você. Quando você falou a palavra Google, algoritmo, eu tenho certeza que ele já tem uma na língua, mas eu vou pedir só para o Kavinsky esperar um pouquinho a bomba, porque eu queria aproveitar o ensejo para falar duas. Eu vou comentar uma coisa e vou te fazer uma pergunta na sequência, porque aí depois o Kavinsky abre a granada e solta aqui na mesa. Sobre pirataria, eu endosso 110% que você está colocando, né? Eu convivi quase 10 anos no mercado de streaming, hoje eu estou como o líder de uma empresa de real estate, mas fui responsável ali por Sky do ponto de vista de marketing, pelo menos durante 10 anos, e eu sei exatamente o que você está dizendo, o que me causava muito espanto, e eu falo com total tranquilidade, porque eu já falei isso na frente de presidente e diretor do Google, é assim, como a gente consegue bloquear determinadas situações e como a gente consegue fazer anúncios dinâmicos por inteligência artificial, mas eu não consigo, por exemplo, bloquear a pirataria no Ads. Isso é uma coisa que não cai na minha cabeça. Por quê? É uma cauda longa milionária isso, milionária. É muito conveniente a gente perder um puta tempo para criar inteligência artificial, para fazer mais anúncio, para ter criação,
coisas que você só via em filme, vou usar uma palavra Uhum. bem popular aqui. Agora, bloquear anúncio pirata, não, a gente não consegue. Não consegue porque é muito difícil. É impressionante isso aí, né? Mas eu só quero. Senão isso aqui daria um. A gente pode fazer um dia, viu, Kavinsky, um podcast só sobre pirataria. Seria lindo. Vou chamar o Ravache de novo aqui pra gente. E aí, antes de passar a granada pro Kavinsky, minha filha quer ser artista, eu durmo todo dia com essa. Eu duro, juro. Eu encosto no travesseiro e falo, puta, ferrou. Quer Eu ser. acho que é o contrário, tá? Então, eu tô preparando a minha cabeça para isso, tá? Mas eu já pensei dentro desse encostar no travesseiro coisas como, putz, bem que ela podia ser jornalista, né? Porque, cara, e aí você falando um pouquinho sobre a forma, e para a gente tentar encerrar esse assunto dentro aqui da nosso bate-papo, cara, o quão foda é ser jornalista hoje? Porque quando eu digo que para mim você é hoje o DNA do novo jornalista, eu vejo, mano, o trampo que tu tem, mas assim, é um trampo desgracento, porque não é só escrever a coluna. Eu vejo o jornalista do passado, ou atrás do balcão das câmeras, ou escrevendo um artigo. O cara, tipo, tinha um tempo, assim, sabe? Você tinha um tempo de, puta, investigativo, vou fazer uma pauta, etc. Eu vejo hoje, Guilherme, assim como outros, e aí eu sei que no mercado a gente tem várias pessoas muito similares ao teu perfil, cara, que você deve acordar e você fala, cara, eu preciso gerar conteúdo hoje para coluna, preciso entrar no LinkedIn, eu preciso gravar alguma coisa para minha, sei lá, para o meu programa. Daqui a pouco você tem um curso. Meu, é um octopus desgracento. Então, antes de novo, vou repetir, né? Antes da gente voltar para os assuntos mais bold, cara, conta um pouquinho para quem estiver escutando a gente. Minha filha, eu vou fazer minha filha escutar esse podcast depois, assim. Cara, qual que é o modelo de negócio hoje, jornalista? Me conta um pouquinho pra gente Uhum. o por trás das cortinas do Guilherme, para que Guilherme seja, de forma notória com muita credibilidade, o jornalista que é hoje. Assim, é trampo, mano, é trampo. Assim, se acorda e fala, cara, eu tenho uma lista de coisas pra fazer, e a gente não vê isso no jornalismo passado, né? Hoje você é quase um É. executivo portfólio. A gente brinca, né? Você é um jornalista portfólio. É isso mesmo, Gui? Conta um pouquinho só, e aí depois Caviz, depois eu deixo você jogar as bombas aqui. Acho que só da sua filha, eu acho que é bom assim, a pessoa querer ser artista, né? Ou uma criança hoje querer ser artista, porque as profissões mais tradicionais, ou o modelo tradicional, ele tá sendo destruído ou está sendo erodido pela inteligência artificial, né? Então, se você hoje é um advogado, pô, tem IA fazendo petição. Se você é um programador, tem IA fazendo aí linha de código e tudo mais. Mas o artista, ele justamente é alguém que está tentando buscar o novo o tempo todo. Então, essa predisposição, ela é positiva. Eu encaro como positiva. E algumas profissões me parecem que vão crescer mais que outras, assim, psicologia, profissões que são capazes de criar ou analisar dados, situações não estruturadas. Então, e isso é um ponto importante até para o jornalismo, né? Quando eu trabalhei em redação muitos anos, né? Trabalhei na Folha, trabalhei na revista Época, trabalhei na Caras também. Todos veículos muito diferentes, mas que de alguma forma contribuíram para eu construir essa jornada e chegar onde eu cheguei. Hoje eu trabalho como consultor. Durante a pandemia, eu saí de um trabalho que eu tinha, eu achei que já tinha dado, né? Eu pedi para sair, porque eu achei que a minha jornada estava completa. Eu tinha que ir para um outro lugar. Qual era esse outro lugar? Eu não tinha bem claro onde era. Então, eu saí e fui fazer uma pós em contabilidade, porque eu achava que era uma área que eu não tinha é, o conhecimento necessário para fazer seja o que for. Assim, entender de números é importante. Porque no final do dia, quando você vai olhar para a empresa, tudo passa pelo número, né? Estava falando do Google. Ah, por que o Google não consegue? Não é que ele não consegue, é que ele não tem um incentivo financeiro para isso. Se você bota uma multa que o Google promove pirataria na plataforma dele e ele vai ser punido pagando 10% da receita dele num ano, ou a receita de um ano 10%, você vai ver que esse problema vai ser muito rapidamente resolvido.
porque você tem um incentivo financeiro para fazer isso. Então, hoje, as Big Techs, né, elas dizem muito que querem regulação. Estou até fugindo um pouco aqui, mas eu acho importante dizer isso. As Big Techs, não, a gente quer regulação, não, a gente é a favor da regulação, não, a gente é contra a pirataria. Mas não é o que você fala, é o que você faz. E quando a gente observa o que essas empresas de fato fazem, não está alinhado com o que elas dizem. Elas dizem que são contra a pirataria, mas na prática elas não atuam para derrubar servidor pirata, não atuam para. Eu estou dizendo isso, tem Google, mas uma série de outras empresas, tá? Desde o Mercado Livre, que vende dispositivo ali dentro da plataforma dele, a Amazon, que também tem produto pirata. Ou seja, enquanto não existe um incentivo financeiro, as empresas não se movem, porque é da natureza das empresas ser assim. Está dando dinheiro para mudar alguma coisa, ela vai ter que investir dinheiro para mudar isso. Se o retorno financeiro disso não for suficiente, ela não vai fazer. Ela vai seguir operando daquela maneira que ela operava. Por isso que eu acredito em órgãos regulatórios, por isso que eu acredito em mercados bem regulados. Claro que essa regulação não pode ser ruim, ineficiente a ponto de acabar com a viabilidade do negócio. Mas hoje o que a gente percebe mesmo, você trabalhou na Sky, né, Ale? Quando a gente percebe o arcabouço regulatório, a série de regulações que as empresas de mídia tradicional têm que seguir, e as regulações que as Big Techs ou que essas novas empresas não têm que seguir, cria um ambiente competitivo muito desequilibrado, né? E esse desequilíbrio é ruim para o mercado como um todo, né? Porque você hoje muita gente acaba imaginando que algumas empresas vão mal porque não são inovadoras ou não são tão jovens. E não é verdade. Às vezes ela vai mal porque ela tem que pagar muito mais imposto. Às vezes ela vai mal porque ela tem que cumprir cota e outra empresa digital, por ser digital, não tem que cumprir cota. Veículos de mídia tradicional, jornalistas, se a gente publica uma linha torta ou um dado errado, a gente pode ser processado. As plataformas, elas podem argumentar, né, isso foi definido pela seção 230, né, da legislação americana, e meio se aplicou no mundo inteiro, que elas não são responsáveis pelo conteúdo que está embarcado nelas. Então, só isso gera um desequilíbrio econômico gigantesco. Eu tenho que ter editor no veículo de mídia tradicional para olhar linha por linha, para garantir que todo aquele conteúdo ele segue a legislação, que ele não é divisivo, até os comentários que estão naquele conteúdo, enquanto as Big Techs podem dizer, eu sou só plataforma, eu não sou responsável por aquilo que saiu dentro da minha rede social ou, enfim, do meu site de vídeos assim por diante. Então, acho que aí tem um desequilíbrio muito grande e é difícil operar nesse mercado. Você tinha feito mais uma pergunta, Lê. Assim, antes, a minha pergunta era só você contar rapidamente, né? Um pouco do seu dia a dia, assim, só para. Sim, Aí eu acho que é uma questão mais acadêmica, né? Para quem estiver escutando, cara, tá, eu quero ser jornalista. Qual o trampo, né? Que eu vou ter que estar preparado? Porque hoje ser jornalista não é só escrever a coluna, né? Então, só para a não, galera entender, só para entender o tamanho da bucha que eles vão esperar. E depois eu jogo aí para o Kavinsky fazer algumas perguntas para você. Tamo esperando a bomba ali do Kavinsky. Quando eu comecei no jornalismo, eu comecei no jornalismo de entretenimento. Eu era um fofoqueiro, né, no termo da palavra, assim, cobrir entretenimento. Quem me deu meu primeiro emprego foi um jornalista muito conhecido, o Leão Lobo. Leão Lobo, que trabalhou no SBT, foi jurado do SBT, e eu escrevia a coluna do Leão Lobo. Eu estava na faculdade ainda, e aí eu escrevia. E, e eu aprendi muito com o Leão. O Leão é um cara super sério, é um super jornalista e ele entende muito de novela. E ali, para mim, ficou claro que, independentemente do que você for fazer, da área que você for atuar, é importante que você tenha um entendimento daquilo que você faz, mas que você também crie uma rede de contatos, né? Que você e essa rede de contatos, porque o fofoqueiro, né, o jornalista de fofoca, ele tem que ter fontes, né? E eu acho que isso acabou ajudando muito. Com o tempo, eu fui trabalhar na Folha de São Paulo, saí do jornalismo de entretenimento, fui fazer economia, política, fui fazer outras áreas, mas essa lógica das fontes, né? De quem você conhece, quem te passa, eu carreguei junto.
acho que esse foi o primeiro insight, assim, e ter trabalhado com o Leão ajudou muito. Depois eu fui trabalhar na Abril, né, numa revista chamada Viva Mais, assim, eu ainda estava na faculdade também. E lá eu trabalhei com a Laura Capriglione e a Cláudia Jutz. São dois nomes assim, super tradicionais do jornalismo, né? De origens distintas, assim. A Laura trabalhou no Notícias Populares e a Cláudia tinha uma carreira já longa na Abril. São dois seres muito distintos de tipos de jornalismo, um bem popular, o outro jornalismo no brinco, né, mais nariz em pé, assim, e aquilo ali, mas ao mesmo tempo funcionava muito bem junto. E ali eu dei um salto que foi começar a perceber as conexões, né? Como você puxa uma coisa dali, junta com outra coisa e você cria uma matéria nova. E até hoje é isso que eu faço. Mas no dia a dia, né? Bom, então eu comecei lá com o Leão Lobo, depois eu fui para Abril, passei pela Folha, por vários jornais, mas num dado momento da minha carreira, estava começando um negócio chamado internet, né? De fato, a pegar e falei assim, cara, isso aqui vai transformar o mercado completamente. Eu preciso entrar nessa onda. Eu estava na revista Época, na época, né? Trabalhei na revista Época, da editora Globo, e eu falei, eu vou começar. E um dos diretores, o Hélio Gurovitz, na época, queria, e o Paulo Nogueira, que era o diretor-geral, queriam um blog. Eles pediram na redação, ninguém queria fazer. Ah, não vou fazer um negócio extra sem ganhar mais. E o blog naquela época, a internet, gente, era vista como inferior. Ninguém queria fazer. Eu começando jornalista, bem no começo de carreira, eu falei, quer saber? Eu vou começar a fazer esse negócio aí de internet, porque só, né, turma super experiente na redação premiada. Você ia para a redação, tá, você tá foca, né, saindo da faculdade. Os caras com 30 anos de carreira, prêmio não sei o quê, ganhou ESSO, ganhou tudo isso, você estava na redação. E isso era uma parte complicada do trabalho, porque você ia levar 20, 30 anos para chegar naquele lugar. Eu falei, isso aí é tempo demais para mim. Eu vou cortar caminho aqui, vou fazer o digital. Vai que isso aí dá certo, não é só uma moda, né? E aí eu comecei a fazer um blog, né? O weblog, que tinha, que era da revista Época, era o weblog, e aí eu comecei ali. E foi um dos primeiros blogs do Brasil, assim, acho que na mídia tradicional mesmo, se não foi o primeiro, foi bem um dos primeirinhos ali. E ali eu comecei a entrar com o digital, né? Assim, já entendendo, começando a interagir com o leitor que mandava comentário no blog, e ali eu acho que foi um divisor de águas. O que aconteceu? Internet crescendo, eu já tinha construído uma carreira dentro de redação, mas eu falei, cara, eu preciso ter outras habilidades, né? E aí eu fui estudar marketing. Fui fazer marketing digital na época, porque eu acreditava, e até hoje eu acredito nisso. É muito difícil você estar no 1% de qualquer profissão, no topo 1% de qualquer profissão. Por outro lado, se eu for o jornalista que também entende de digital, para você estar no topo do 1% que entende de jornalismo e de digital, já vai ser mais fácil do que você estar só de finanças ou só de jornalismo ou só de marketing. Então, eu sempre fui buscando essas intersecções, né? Qual lugar que eu consigo estar? Que são duas áreas importantes, mas tem uma pessoa que entende dos dois. E aí eu fui estudar marketing. Então, fiz marketing, estudei marketing e calhou de eu receber proposta para ir para o mundo corporativo. Aí fui trabalhar em mundo corporativo, que foi uma experiência muito enriquecedora. Foi muito legal, aprendi muito. Agora eu vou voltar para a redação. Então eu sempre ia e voltava de redação para o mundo corporativo, ficava 3 anos aí, 4 anos numa empresa, depois ia para outra. Até que começou a pandemia, eu já tinha um plano de sair do Brasil, eu queria morar fora, fui para o Canadá. E eu fui para o Canadá assim, para estudar contabilidade, que era uma coisa que eu achava importante, mas que eu não tinha tanta familiaridade. Fui fazer contabilidade no Canadá, e assim, eu já tinha pedido demissão, e eu pedi demissão em janeiro, já tinha combinado de sair em dezembro, em janeiro oficializei, em fevereiro começou a pandemia. Aí meu chefe,
né? Ele falou, você não quer ficar? Eu falei, não, eu vou mesmo, não sei como, e não tinha nem voo, depois já estava tudo. Mas aí eu dei um jeito, fui para o Canadá via Frankfurt, consegui um voo via Frankfurt, eu estava com a documentação, dava para ir. Fui para o Canadá, cheguei no Canadá, comecei a estudar. E aí eu comecei a receber ligação do tipo, olha, você não quer dar consultoria? A gente soube que você saiu da Caras, nessa época eu estava no grupo Perfil, que tem a Caras, né? Você saiu da Caras e a gente queria alguém com seu perfil aqui para também nos ajudar aí nessa virada digital. Era um momento que muito veículo tradicional estava querendo ir para o digital e não lançar um site, de fato ganhar dinheiro com o digital, né? Isso é importante. E aí eu comecei a pegar. Eu fui pegando consultoria, cresceu ali o negócio, mas basicamente eu trabalhava com publisher, e até hoje é isso. Eu trabalho com editores, de jornais, revistas, rádios, é, que querem ter uma operação digital que seja rentável, que dê retorno, né? Retorno financeiro. Então hoje, como é a minha rotina, Ale, eu trabalho com consultoria, eu dou consultoria para grupos de mídia, é, aí no mundo inteiro, são vários países aí que acabam procurando, um conversa com o outro, deu certo, tem os eventos, e aí esses são clientes, né, que eu tenho dentro da consultoria. E aí tem a coluna. Mas são duas coisas que transitam, né? Eu falo de mídia, eu estou pesquisando o tempo inteiro sobre mídia, mas eu também dou consultoria sobre mídia, sobre desafios de mídia. Claro que tem sempre uma preocupação grande com possíveis conflitos de interesse. Então, mas se você notar o que eu escrevo pouco sobre veículos tradicionais e escrevo muito sobre Big Tech, porque hoje as Big Techs são o elemento que mais impacta os veículos de mídia tradicional. Por isso que eu escrevo tanto sobre Big Techs, como eu também escrevo sobre Netflix, escrevo sobre grandes plataformas de streaming e eu não dou consultoria para plataformas de streaming. Então, para evitar qualquer conflito de interesse. Mas eu tenho um negócio de consultoria, principalmente para publisher, o foco são os publishers, e aí eu tenho a coluna. Por que a coluna ajuda? Ela dá visibilidade, né? Ela é uma maneira de dar acesso também. Então, às vezes você quer falar com uma liderança global de um setor, né? Sozinho, sem a coluna, talvez eu não tivesse o acesso a essa pessoa. Por meio da coluna eu consigo. Eu adoro escrever, agora, toma muito tempo, assim. Uma coluna, eu brinco que são 2 horas escrevendo e uma vida pesquisando, né? São coisas que você lê lá atrás, que vão te ajudar a fazer. Eu gosto muito de ler, eu tranquilamente leio aí 4, 5 horas do dia, só lendo 4, 5 horas do dia, porque cada vez mais o trabalho ele não é sobre o número de horas que eu estou digitando, escrevendo, é o insight que você traz, seja na consultoria, seja na coluna, quando você senta para conversar com alguém, e muito do que eu escrevo na coluna, às vezes, não está nem on, né? A pessoa me conta dos bastidores, eu vou lá e passo para aquilo. Agora, é intenso, mas eu gosto muito de fazer o que eu faço, né? Eu adoro escrever, eu adoro dar consultoria, eu me divirto muito fazendo as duas coisas. Eu gosto de viajar, é uma profissão que me faz viajar muito também, né? Mas é isso, hoje eu concilio consultoria com escrever a coluna. E aí tem redes sociais, porque não é só sobre escrever mais. Isso é importante que os profissionais tenham em mente. Jornalista, dentista, médico, as pessoas, quem é o fulano de tal? Ela vai na rede social, vai na internet fazer uma busca para descobrir quem ela é. E facilita muito o trabalho. Hoje, eventualmente, empresas que me chamam para dar consultoria, é um cara que já leu minha coluna, ele já sabe qual é a minha linha de raciocínio, e isso facilita muito o trabalho no dia a dia. Mas é intenso. Mas posso ser franco, eu tenho que ser franco, né, melhor dizendo, a lei e Kavinsky, hoje, no Brasil, principalmente no Brasil, eu desconheço uma pessoa que ganhe bem ou muito bem, trabalhando honestamente, que não trabalhe muito. Você tem que ralar muito, cara. Porque é um país grande,
não é um país rico proporcionalmente. Eu morei nos Estados Unidos, né? Depois do Canadá, eu fui dos Estados Unidos. É muito mais tranquila a vida lá. Primeiro que você já sai ganhando em dólar, né? Já facilita a vida. Mas toda a infraestrutura que o país tem, todo aquele modelo, é muito mais fácil de trabalhar, minha leitura, do que trabalhar no Brasil. Agora, tem grandes oportunidades no Brasil. Dificilmente eu construiria o negócio que eu construí aqui nos Estados Unidos, porque lá não tem marca, né? E o modelo lá é diferente, tem muito menos site, é mais centralizado. O próprio fato de eu não ser americano dificulta, né? Um veículo de topo lá nos Estados Unidos, pô, vamos chamar um brasileiro para fazer isso? Ele chama, mas você não é a primeira opção. Eu trabalhei, fiz alguns projetos nos Estados Unidos. Cara, você consegue trabalhar e é muito tranquilo. Agora, para escalar um negócio aqui é mais fácil do que nos Estados Unidos, mas é mais difícil também. Mas é mais fácil, por um lado, lá tem mais volume de negócio nos Estados Unidos, mas ao mesmo tempo aqui tem mais oportunidade, é mais fácil, né? Muito bom. Obrigado aí por compartilhar, Guilherme, toda a sua carreira e tudo mais. Parabéns aí pelo trabalho, pelas conquistas aí. Acho que temos algumas coisas, algumas afinidades aí que a gente pode, que eu vou puxar aqui para trazer novas perguntas, tá? Uma delas é, eu morei nos Estados Unidos também trabalhando com marketing, morei quase 5 anos. Uhum. E eu vejo da mesma maneira, sabe? Eu acho que, em termos de oportunidade, o Brasil é infinitamente mais oportunidades, né? É, Meu caso em particular, por exemplo, né, falando de agências de publicidade, o tamanho da competição nos Estados Unidos e a qualidade da competição das agências é muito grande, né? Dentro de uma mesma exatamente. cidade, eu tinha praticamente o mesmo número de concorrentes que eu teria no Brasil, no país todo. Então, é uma coisa de louco, né? Tem, né, as Uhum. pessoas, assim, por questões óbvias e não óbvias, né? Por exemplo, educação e tudo mais, né? A competição, ela é mais cruel do que no Brasil, É. né? Mas no Brasil, É de que se você fato, pega um cliente lá, é mais fácil, né? sim. Ele paga melhor, Uhum. o valor médio é mais alto e muita. Aqui no Brasil, não é uma prática de. Tem empresa que paga em 6 meses. É bizarro, mas é isso. Uhum. Hoje você opera que nem banco, né? Você faz o projeto, dali 6 meses você vai receber. Aliás, tô até para escrever uma coluna sobre isso, assim, porque essas empresas que estão falando de ESG, né? Não somos socialmente responsáveis, né? E aí está espremendo o fornecedor ali o tempo todo, né? Isso nos Estados Unidos acontece bem menos, facilita empreender lá, né? É isso. E uma outra coisa, eu historicamente eu tenho um carinho muito grande pela marca do Google, mas ao mesmo tempo eu não posso deixar de concordar que há coisas no nosso mundo atual e no mercado que precisam de fato ser melhor discutidas, né? E precisam estar sempre trazendo à tona. Eu acho que isso precisa ser conversado, porque a gente não pode simplesmente aceitar tudo como é, né? Isso tem repercussões muito grandes na vida de muita gente. Então, e aqui eu me considero, né? Eu tenho, ao mesmo tempo que eu trabalho com o Google, eu tenho uma sensação que eu trabalhei a vida toda para o Google também, né? Eu comecei a trabalhar Uhum. lá na internet antes do Google ainda, né? Eu já trabalhava com buscadores antes do Google, era a minha especialização, né? Mas o Google foi assim, eu mirava muito entender as novas apostas do Google, depois, especialmente depois que ele cresceu, né? Google, Microsoft, alguns parceiros que eu falava assim, esses caras eles acabam construindo o futuro, né? Tipo, uma aposta muito grande de uma Big Tech acaba sendo, né, ali aquele tipo de né, teoria que é realizável já, né? Um futuro que se autorrealiza, né? Só pelo fato de ter muito dinheiro no meio, né? E aí você comentou ali com o Grafe, né, falando sobre, né, a profissão do jornalismo e o jornalismo em si, né, se está morrendo e não está morrendo, e você trouxe aqui que não está morrendo, né, nem esteve, e eu concordo, né, mas sim que houve uma transformação. E essa transformação, ela acabou acontecendo, né, em diferentes mercados. Acho que ela foi quase que, né, comum a todos os mercados aí, né, o fato da digitalização, que trouxe ao mesmo tempo uma democratização, né, tanto do jornalismo como da publicidade e assim por diante,
qualidade disso não vamos julgar aqui, é óbvio, né, que quando você democratiza demais, né, a qualidade também, né, na maioria dos casos vai ficar muito mais baixo, tá? Mas eu acho que foi comum a todos. E aí o Google, nesse histórico todo, né, ele teve ali uma certa relação, tá, com as empresas aí os veículos de mídia e tudo mais, né? Então, acho que foi em 2002 que eles começaram a testar o Google News, 2006 saiu oficialmente, né? Teve várias atualizações, em alguns casos eles fazem parcerias. Eu queria um pouquinho da tua visão mais específica sobre isso. Primeiro sobre, né, essa transição do jornalismo, né? E você já colocou aqui o Google é importante dentro dessa transição, né, de maneira às vezes predatória, né, e também por um outro lado pode ter alguma coisa positiva. Eu queria que você desse um pouquinho mais dessa visão. E aí, já para a gente deslanchar, faz a mesma coisa com o IA e o que está acontecendo agora, que eu imagino que é muito parecido o que aconteceu Uhum. com a gente, né? 2000 com a internet, 2010 com as redes sociais e agora 2025, 2024, né, com a inteligência artificial. Acho que são marcos fortes aí de revoluções tecnológicas, né, que a gente vive e que tem um impacto grande no que a gente faz. Acho que, assim, tem uma questão da democratização da informação que é inquestionável, né? Hoje você tem muito mais acesso à informação e isso é altamente positivo. Por outro lado, né, a gente tem uma questão dessas novas tecnologias surgirem, delas começarem a serem utilizadas e a gente não entender bem como elas funcionam, né? E o fato é que empresas como o Google se tornaram muito poderosas, né? Uma empresa que vale 2 trilhões de dólares, né? Mais de 2 trilhões de dólares, como o Google, como a Apple, como a Amazon, são empresas muito poderosas, né? No caso do Google para o jornalismo, o que aconteceu? O Google pagava os veículos, né? Os veículos começaram a perder acesso para o digital por uma série de razões, e aí os veículos se tornaram cada vez mais dependentes do Google. Num dado momento, né, isso quebrou o modelo de negócio dos veículos. Não dá para viver mais de assinatura, de jornal impresso tradicional. E o anunciante não paga mais o que ele pagava por uma página de jornal tradicional. Se quebra o modelo. O streaming é a mesma coisa. O streaming quebrou o modelo de negócio tradicional. Só que ele quebra o modelo sem necessariamente dizer como que isso vai ser sustentável, né? Quando a Netflix quebrou o modelo tradicional de streaming, não estava claro como ela vai ganhar dinheiro. O bundle, né, juntar uma série de canais, era um negócio muito eficiente. O Google, ele vai e quebra o modelo de jornalismo. Quebrou o modelo de jornalismo tradicional. Ok, é o processo de evolução, a tecnologia surgiu e quebrou. Mas, historicamente, quando isso acontece, se criam, né, mecanismos, se cria uma legislação ou se cria um modelo de negócio novo para sustentar coisas que são importantes para a sociedade, né? É isso, na Revolução Industrial. Bom, as pessoas saem do campo, vão para a cidade e vão começar a trabalhar nas fábricas. Só que aí as pessoas trabalham 20 horas numa fábrica, dormem 4 horas. Não é sustentável, você precisa de um mercado consumidor para isso. Se criam regras, as leis do trabalho, para garantir que aquilo seja sustentável. E claro, né, que esses grupos econômicos, que são muito poderosos, eles resistem a qualquer mudança, porque eles estão, né, faturando com isso. E a minha sensação é que a gente está enfrentando exatamente a mesma coisa. E quebrou o modelo de negócio, ok, acontece, é da vida, mas tem forças que atuam no sentido contrário para garantir a sustentabilidade do negócio, né? E hoje o que acontece? É a primeira vez, né, é a primeira vez na história da humanidade que a gente tem empresas tão poderosas como são as Big Techs, né? E os próprios governos, hoje, se você parar para pensar, não tem força suficiente para peitar uma Big Tech, porque é muito dinheiro, porque é muito interesse econômico. Eu estava lendo, né? A Kamala Harris, candidata americana, está recebendo doações do Vale do Silício, assim como o Trump. Esquerda e direita estão pedindo a mesma coisa, que a Lina Khan, que é a responsável pelo FTC, que regula comunicações, né, e ela está numa cruzada para combater o monopólio das Big Techs, porque o nome é esse, é monopólio, né? Você tem mais de 90% do mercado, é monopólio.
Como o Google tem mais de 90% do mercado de busca, como o Google tem mais de 70% do mercado em navegador, como o Google tem mais de 70% do mercado de telefone celular no mundo. E aí você vai olhando isso, assim, bom, o cara tem o telefone celular, o cara tem o navegador, ele tem o mecanismo de busca, ele tem a maior plataforma de vídeo, porque todo mundo chega para mim e fala assim, nossa, Guilherme, mas se os veículos de mídia são dependentes do Google, por que eles não se tornam mais independentes e caminham sem o Google? Na teoria, é simples a resposta, não é? Sai do Google. Mas hoje, se você sai do Google, para onde você vai? Se 70% dos navegadores, né, o Chrome, é do Google. Android é do Google. Ah, mas tem o iPhone. Cara, no Brasil o iPhone é desse tamanho. Né? Comparado ao Android, é pequena a base, né? Aí, a monetização da programática é feita via Google. A Netflix, que é uma empresa gigante, americana, super conhecida, tentou por um ano, mais de um ano, operar só com a Microsoft. Não deu certo, voltou atrás e plugou o Google para entregar publicidade para eles, porque o dinheiro está lá. E o Google, hoje, se você pensar, as Big Techs, elas têm contas, né? O Google tem o Chrome, o Google tem Android. Cada um desses negócios do Google está numa agência diferente. Ah, por que as agências não se rebelam contra o Google e param de botar publicidade no Google ou fazer só Google? Porque essas agências também têm uma dependência dessas Big Techs. Elas também têm contas dessas Big Techs com as maiores empresas do mundo. Então tem um sistema hoje que ele se retroalimenta, né? A agência precisa da Big Tech, a Big Tech vai lá e coloca a tecnologia na agência. O publisher, ao mesmo tempo que ele tem questões com o Google, que ele não quer o Google ali mandando o negócio dele, ele precisa do Google para rodar publicidade dentro dos sites dele. Ele precisa do Google para alcançar mais pessoas e trazer mais tráfego para ele. E muitas vezes o Google vai lá e fala, o Google acabou de lançar um programa agora de IA que vai dar 250 mil dólares para uma organização. Você imagina que é 250 mil dólares pingando, mais de R$ 1 milhão pingando por ano dentro de uma organização jornalística. Então, tem essa questão do dinheiro, né, que o Google tem, e esse dinheiro, ele determina para onde as coisas vão. Agora, também não é só culpa do Google. A gente tem governos hoje que, por estarem polarizados também por causa das redes sociais, têm sido ineficientes em impor as regras do jogo. A gente tem visto isso mudar agora na União Europeia. E nos Estados Unidos, o Google acabou de perder um processo de monopólio. A gente não sabe exatamente qual vai ser aí a punição do Google, para onde isso vai, mas historicamente é um tapinha na mão, entendeu? Ah, você fez isso errado, você paga uma multa de X milhões ou bilhões, que para essas empresas é nada. Mas, de novo, a sociedade ela tem que buscar o equilíbrio, senão é barbárie, né? A gente sabe que não dá para o cara ficar trabalhando 20 e tantas horas no chão da fábrica e morrer ali, não é sustentável. Senão você acaba com uma revolução francesa, né? Você acaba com as pessoas né, se tornando muito agressivas. E talvez muito da agressividade que a gente vê hoje em diversos lugares provém dessa falta de perspectiva. As pessoas têm que ter perspectivas. Se a única perspectiva é você se formar muito bem e conseguir um emprego no Google e ganhar milhões, ou ficar numa situação muito difícil, isso vai gerar uma pressão social muito grande. É a minha leitura, né? Bom, aí você tem todo esse contexto e entra a IA. Né? De novo, assim, abriu a tampa, né, da lâmpada, saiu o gênio, não volta mais, você não coloca para dentro. Mas tudo isso que a gente viu acontecer, que vinha acontecendo, por conta das novas tecnologias de redes sociais, da própria internet, vai ser amplificado. Esse movimento se torna ainda mais intenso. Magui, o gênio tá sem controle, né? Vamos falar sério, porque agora o gênio saiu e ele, sem controle, virou fake news, por exemplo. Hoje, eu juro, deve ser 80% do conteúdo fake e 20% verdade. O gênio tá descontrolado, mano. Não, de verdade, sim, fugiu do controle. Acho que
Mas a gente tem sinais positivos, por exemplo. A Europa já passou uma legislação de regulação de IA. A Califórnia está já discutindo uma regulação de IA. O próprio Brasil está tentando discutir uma regulação de IA. O que é muito diferente do que aconteceu com as redes sociais. Nas redes sociais, a própria Europa, os Estados Unidos, era uma abordagem, bom, vamos ver o que isso vai virar, vamos entender a consequência disso para depois regular. Agora, uma postura diferente, assim, vamos regular. Antes que fuja do controle, como a bem da verdade, as redes sociais fugiram. Hoje não tem regra nenhuma, na realidade é essa, as plataformas não são responsáveis pelo conteúdo, se dizem, né, não responsáveis pelo conteúdo que publicam. Se faz o estrago que for, seja eleição, democracia, incentivando. Pô, tem plataforma, tem anúncio de venda de droga. A gente está falando de pirataria aqui, que tem nas plataformas, mas na Meta, né, no Instagram, no Facebook, tem anúncio de venda de droga. Metanfetamina, cocaína, tudo sendo vendido nessas plataformas. E não sou eu que estou dizendo, tá? Processo do governo americano, investigando a Meta por publicidade de droga. A gente sabe que tem crimes sendo cometidos dentro de todas as plataformas. E isso é inaceitável. A gente tem que seguir a legislação vigente, né? Isso tem que falar naquilo que não está especificamente configurado como crime. Assim, olha o impacto que essas tecnologias estão tendo nos jovens, quantidade de criança aí sofrendo problemas psicológicos por causa dessa plataforma. Não é racional hoje a gente se opor a medidas que diminuam o impacto dessas novas tecnologias na sociedade. É que tem um equívoco, né? Tem um equívoco e é uma narrativa que o Vale do Silício adora adotar, que toda tecnologia, pelo simples fato dela ser nova, ela é boa. E não tem boa ou ruim, tem a maneira que ela é utilizada. Toda tecnologia pode ser boa, a bomba atômica pode destruir, né, ser absolutamente destrutiva, como uma bomba, matar milhares de pessoas, ou ela pode ser usada na medicina para curar câncer e uma série de outras coisas. A faca, né, que é primária, uma tecnologia primária, a faca pode ser usada para cozinhar ou pode ser usada para matar uma pessoa. Agora, a gente cria regras para usar isso. E a tecnologia, a gente esquece que ela tem um impacto também muito cruel na sociedade. Quando se tem... a gente sabe que grandes guerras, né? A Primeira Guerra Mundial, ela é muito fruto de uma briga por recursos naturais que alimentavam a indústria na Europa. Né? Os países entraram em guerra e matou milhares de pessoas por uma questão colonial, né, de quem seria. E a Segunda Guerra Mundial, em certo sentido, ainda é consequência da Primeira Guerra Mundial. E tudo isso tem a ver com tecnologia também. A tecnologia é altamente destrutiva. Ela pode ser altamente destrutiva. E no caso da IA, a mesma coisa. Então, a gente tem que ser sensato a ponto de observar os impactos que qualquer tecnologia tem e como isso é regulado. Agora, está cada vez mais difícil regular. A gente sabe que no Brasil as big techs são muito próximas da direita, né? Dos grupos extremistas. Teve uma reportagem do Estadão, por exemplo, na época do PL 2630, que é o PL das fake news, que ia ter remuneração de jornalismo, que ia ter uma série de regras para as big techs. As big techs chegaram, né, os políticos, se você votar a favor desse PL, vocês vão sumir da plataforma. Cara, e para muito político, assim, a plataforma, a gente está vendo aqui o Pablo Marçal, em São Paulo. A plataforma é onde ele faz as coisas acontecerem. Então, esses políticos, obviamente, alguns que eram a favor de votar o PL 2630 se tornaram contra, de um dia para o outro. Assim, navegar esse poder das big techs é muito difícil, mas eu sou um pessimista em curto prazo e um otimista em longo prazo. Eu acho que a gente vai encontrar aí acho que está muito ruim nesse momento, mas eu acho que no médio e longo prazo a gente vai encontrar um caminho, porque senão as consequências, né, são muito ruins, assim, que a gente fica exposto no longo prazo na sociedade. Mas em algum momento, gente,
A indústria do petróleo foi altamente dominante no mundo e se criaram regras. Eu estava até ontem, né, uma pessoa entrou na minha rede social e falou assim: é um absurdo o X ser banido do país, foi censura. Não, não foi censura, do meu ponto de vista. Se tem uma legislação no país, a regra foi descumprida, e aí foi escalando até que essa empresa sofreu uma intervenção. Se eu levar isso para a analogia do petróleo, imagina que você tem uma empresa de petróleo operando e poluindo o meio ambiente, ou poluindo a praia. Eu poderia usar o argumento da livre iniciativa econômica e falar, não, ele está ganhando dinheiro, ele está produzindo. Eu não posso fechar a fábrica dele? Não. Se ele descumpre a lei ambiental, eu vou lá e fecho a fábrica dele. Porque aquela fábrica está tendo um impacto ambiental, aquela fábrica, no geral, está sendo pior para a sociedade. E isso se sobrepõe à livre iniciativa econômica. Então, a minha leitura é a mesma para o X. O X, partindo do princípio que ele não quer cumprir regra nenhuma, que ele não quer seguir lei nenhuma, a justiça vai lá e interdita o X, porque ele falou, eu não vou seguir regra nenhuma. Então, quando a gente leva essa mesma lógica para outras indústrias, nenhuma indústria operaria se não tivesse seguindo a lei. Né? Ela vai sofrer punições, né? Pode ter uma multa, pode ter uma notificação, mas se ela não segue nada disso, ela não cumpre nada disso, você de fato tem que agir para que ela pare de operar, pare de provocar o dano que ela provoca. Então, e eu sou, imagina, como jornalista, eu sou o maior interessado em ter liberdade de expressão. Eu não gostaria que nenhuma matéria minha fosse suspensa ou fosse bloqueada. Mas, ao mesmo tempo, eu entendo que, como um provedor de informação, como alguém que produz conteúdo, eu tenho que seguir limites, eu tenho que seguir regras. Eu não Exato, posso cometer um crime pelo simples fato de eu ser um jornalista, né? exato, exato. A sua analogia com a empresa de petróleo é genial, genial. Essa história das tecnologias me lembra uma ex-namorada minha que eu me recordo que uma vez eu comentei com ela assim, putz, vamos viver mais da natureza, sabe aquela época que você, bem na Uhum. época da faculdade e tal, aí eu falava assim, meu sonho é, sei lá, ficar aqui na natureza, sabe, momentos adolescentes. Ela falou, por que que você quer viver na natureza, tudo? Aí eu falei, meu, porra, porque a natureza é boa, né? A natureza não tem poluição, a gente pode ser autossustentável. Aí ela falou, você tá enganado. Nem tudo que vem da natureza é bacana. Eu não acho mosquito bacana. Eu não acho tornado, tipo tsunami. É da natureza. Tudo bem pra você, a natureza, o tsunami e tal? Eu acho que a tecnologia é um pouco o que você falou, sabe? A gente acha que a tecnologia tudo é bacana, mas, pô, nem tudo é bacana, né? Eu acho que não é bacana, né? Cara, a gente poderia ficar horas aqui discutindo, né? Mas eu quero respeitar muito o nosso horário. Eu vou te fazer uma última pergunta, e aí depois eu deixo para o Cavinci também, se ele quiser complementar, porque eu acho que muitas das coisas que a gente queria discutir com você, dentro da sua retórica maravilhosa, teu storytelling, você já acabou trazendo, né? Mas eu queria falar, o último tema aqui tem a ver com educação, porque Uhum. é fundamental a educação dentro dessa evolução do que a gente pode chamar aqui de uma revolução jornalística pós-digital, né? A gente já passou a época do digital, já tá aí. É tipo, é o que você falou, o gênio, já tá aí, acabou. Você acha que hoje as universidades, as faculdades, elas estão preparadas para realmente formar esse novo jornalista? Por exemplo, Não, você acha que não? não. Eu imaginei que não. Não, Mas na verdade eu tenho pontos em relação à universidade, não só do jornalismo, tá? Mas geral, porque eu acho que do jeito que o MEC se estruturou, ele não consegue ter a velocidade de adaptação. Então, comenta um pouco aqui como nosso fechamento aqui. Cara, educação, né? Jornalismo, faculdade, como é que nós estamos hoje e o que que você vê aí a médio prazo, pelo menos? E depois, Cavi, acho que se quiser assim, falar mais alguma coisa, go ahead aqui. acho que na verdade o problema não é nem só na faculdade, ele é anterior, né? Nas próprias escolas. Cada vez mais
As pessoas vão ter que ser preparadas para fazerem as perguntas certas e fazerem as conexões que as máquinas não podem fazer. E a gente ainda tem um sistema de ensino, né, muito voltado para o industrial, né? Decoreba, preparar o cara para ficar no chão de fábrica, obedecer, seguir o manual. E cada vez mais a gente vai precisar de profissionais que sejam muito flexíveis. E talvez a gente tenha 3, 4 profissões ou carreiras ao longo da vida, cada vez mais rápido. Aí, especificamente no jornalismo, tá? Eu brinco assim, a gente aprende a escrever na escola. Então, achar que você vai para a faculdade para aprender a escrever, para ser jornalismo, não funciona muito. A minha visão é que o curso de jornalismo deveria ser uma especialização. Um curso de 1 ano, ou 2, um curso mais curto, acho que 1 ano é suficiente, onde o profissional ele vai aprender regras do bom jornalismo, ou vai aprender aquilo que cria o bom jornalismo. Mas sempre fez mais sentido, para mim, ou me parece fazer mais sentido, ter um profissional formado, especializado em algo, e aí ele pode ser jornalista depois que ele faz especialização. Por exemplo, se eu sou formado em economia, faço uma especialização, vou escrever sobre economia no veículo. Se eu sou formado em engenharia, eu posso escrever reportagens lá no veículo, sobre um outro determinado tema. Eu acho que tem 2 vantagens nesse modelo, e é um modelo mais parecido nos Estados Unidos, né? A faculdade de jornalismo ela é meio uma jabuticaba, assim, né? Do Brasil, assim. O cara se forma em alguma coisa, depois vai estudar jornalismo, o mundo inteiro. Vai fazer uma especialização ali em jornalismo. Porque quando a pessoa se forma só em jornalismo, e eu acho que isso é um aspecto negativo, ela fica limitada a trabalhar em uma redação ou em uma assessoria de imprensa, ou numa área específica de comunicação. Sendo que, se eu me formo em matemática, em engenharia, eu tenho um campo de trabalho muito maior. Então, a gente historicamente tinha um volume de profissionais sendo formado para um número de vagas desproporcionalmente inferior, né? Porque o jornalista ele compete com outros jornalistas que têm diploma, mas também com um monte de gente que não tem diploma. Porque, sabe, o Maílson da Nóbrega entende muito de economia, ele escreve no jornal. O Malan entende de economia, ele escreve em veículo também. Então, você concorre com o jornalista e concorre com quem não é jornalista e também tem capacidade de escrever e analisar. Então, isso me parece uma desvantagem competitiva. É diferente do engenheiro, é diferente de um arquiteto que tem especializações e essa especialização garante uma reserva de mercado para ele. A gente poderia argumentar, mas, vamos criar uma reserva de mercado para o jornalista. Poderia, mas aí a gente entra nessa questão da liberdade de expressão, do fato de alguém poder escrever um texto se ele tem conhecimento para escrever aquilo. Então, eu acho que esse é um ponto importante. Como você estrutura essa carreira para esse mercado de trabalho aí e formando muita gente. Eu lembro que assim, tinha faculdade com 10, 15 salas de jornalismo. Você pega 10, 15 salas de jornalismo, bota 30 alunos, é um contingente gigantesco de pessoas sendo formadas. Então, num dado momento, a gente também estava formando muita gente. Infelizmente, hoje a gente foi para o extremo oposto. Em diversas cidades já não tem mais faculdade de jornalismo. As pessoas estão lendo notícia, né? O jornalismo tá ruim, ganha pouco, né? E aí a gente está indo para um cenário onde falta jornalismo. Onde falta jornalista. Está cada vez mais difícil você recrutar pessoas para fazer jornalismo. E, óbvio, isso cria uma oportunidade, né? Oferta e demanda. Então, você acaba tendo que pagar mais para garantir que você tem um profissional ali. Hoje, eu acho que ainda não é esse momento, ainda tem muita gente no mercado, mas daqui a alguns anos, a minha leitura é que a gente vai ter uma inversão. É pendular, gente. Tudo é muito pendular. É um momento que não se precisa de jornalista, de repente tem jornalista. E é um erro a gente imaginar que a profissão de jornalismo morreu, ou que paga pouco, ou que não dá para ganhar. Cara, tem gente ganhando muito bem com jornalismo. Muito bem, olhando a média do mercado. Agora, é mais fácil você ganhar muito bem trabalhando no mercado financeiro ou trabalhando como jornalista? É mais fácil no mercado financeiro. Agora, tem o outro lado disso, né?
A gente lê aí constantemente notícias de funcionários de banco, né, que estafaram ou tem uma carga horária gigantesca. E a gente tem um mercado no jornalismo, nos veículos tradicionais, que é bastante regulado. A jornada do jornalista é de 6 horas, o que, do meu ponto de vista, não faz mais o menor sentido no atual mercado de trabalho. Joga contra. Então, tem um ponto aí que a gente precisa rever, que é a postura dos sindicatos. Né? Os sindicatos são... E, assim, eu acho o sindicato fundamental, eu acho que o sindicato tem que existir, ele tem um papel importantíssimo. Mas o sindicato também precisa entender que o mercado de trabalho ele está se transformando e está se transformando muito rápido. E hoje não é só o veículo do Rio e de São Paulo que gera emprego e que tem uma maneira de operar com seus funcionários. Assim. Hoje, se o custo do Estadão, da Folha, do UOL ou do veículo da Globo ficar muito alto, tem alguém em algum lugar do país produzindo conteúdo por um custo mais baixo. E isso a gente não tem visibilidade, mas o Google, ele democratizou o acesso, mas ele também diminuiu a barreira de entrada. Existem veículos hoje em Goiás, no norte, nordeste, sul do país, que têm audiências gigantescas que não seguem as mesmas regras trabalhistas de quem está operando aqui em São Paulo. E isso gera uma desvantagem competitiva. Então, os veículos de mídia tradicional eles estão pressionados não só pelas big techs, eles estão pressionados pelo próprio mercado de trabalho e como esse mercado se estruturou. Ele apanha dos dois lados. Da mesma forma que empresas de streaming, né? Elas concorrem com a Netflix, concorrem com as big techs, elas também concorrem com a pirataria. O jornalismo hoje, né? Hoje você tem veículos grandes aqui em São Paulo apurando matéria, fazendo jornalismo robusto, isso vai para o ar, 30 segundos depois, uma IA copiou, mudou o texto e republicou num site aí de qualquer região do país, e isso está sendo monetizado pelo veículo aqui de São Paulo. As agências de notícias estão sofrendo muito, porque ninguém mais quer assinar um contrato com a agência. Ele vai lá, copia o conteúdo da agência com IA e republica. Eu até publiquei uma coluna recentemente, gente. Uma matéria jornalística hoje vale menos que um biscoito Bono. É isso. Um jornalista hoje, para ser competitivo no cenário de IA, teria que produzir 2.500, 3.000 reportagens por mês, textos por mês. Como que você concorre com isso? Se não tiver uma regra, você vai usar o meu conteúdo, você vai remunerar o meu conteúdo. Se a gente não tiver esse tipo de regra, de fato vai ser difícil. Mas eu acredito que as autoridades, né, vão se sensibilizar com isso, porque a gente sabe que tem uma relevância aí do jornalismo, como eu também tenho visto um número maior de pessoas entender que pagar pelo conteúdo não é só porque a empresa quer ficar rica, é porque você precisa manter o seu negócio de alguma forma, né? Você precisa ser remunerado. Hoje, eu dou consultoria e escrevo a coluna. Eu sou remunerado pelos dois. Se a minha remuneração cai, eu vou ter que buscar alguma outra fonte de renda, né? E chega um ponto que não é mais sustentável, você para de fazer aquilo. Então, acho que esse é um risco aí que a gente tem. E, de novo, eu acho que o Google, a Meta, essas empresas estão fazendo o que elas têm que fazer. Entregar resultado a cada 3 meses para o acionista dela. Se isso é sustentável em longo prazo, se isso é danoso para a sociedade, eles não estão pensando nisso. A gente está vendo o próprio discurso de ESG, né? Sustentabilidade, diversidade, inclusão dentro das empresas, regredir. Isso está andando para trás. Dentro de todas as empresas, porque os frutos mais baixos, aquilo que estava mais fácil, foi colhido. Né? Vamos cortar aqui o uso de água. É bom para o negócio, né? A gente economiza água e ganha um dinheiro aqui. A gente vai ser uma empresa mais diversa. Aí você... não, então vamos também trazer pessoas... vamos trazer pessoas que não são só homens brancos cis, vamos botar mais gente dentro. Pô, legal também, a empresa tem aí um número de pessoas mais diversas, tudo positivo. Agora, quando você começa a entrar em questões
realmente duras, do tipo, eu não vou pagar um fornecedor em 6 meses, eu vou pagar em um mês para esse cara não operar que nem um banco, para o negócio dele ser sustentável. Porque eu quero trazer empresas pequenas e médias para serem fornecedores aqui também. Quando você começa a entrar nessas questões que são financeiras, as empresas dão marcha ré nessa política de inclusão, ESG, seja o que for, porque começa a ficar caro. Então, a gente tem que pensar nas regras para esse mercado. E o jornalismo é fundamental para isso. E se não tiver o jornalista apontando essas incoerências, é muito mais difícil para as autoridades e para as próprias empresas prestarem atenção nessas questões. Né? Gui, ou Kavinsky, foi uma masterclass de jornalismo pós-revolução digital. Eu não sei nem o que dizer. Eu acho que é, entrevistar pessoas como você, o Ravache, é muito foda, cara, porque passou aqui mais de uma hora, parece que foram 30 minutos, né? Eu realmente espero que futuros jornalistas jovens, eu dei o exemplo da minha filha, né? Escutem esse podcast. Eu acho que nós temos aqui eu e Kavinsky, né? Um pouco de similaridade em relação à sua história também, porque a gente está lá atrás, né, tentando construir um conteúdo legal, bacana, e óbvio que a gente entende que a gente tem que atuar dentro dessas conexões que nem você comentou, né, de fazer essas conexões. Sinceramente, agradecendo aqui a sua participação, você é uma puta conexão. Espero não só contá-lo, ter a sua presença em outras discussões, mas também sempre te encontrar com a coragem que você tem, continue com ela, né, para que a gente possa fomentar essa melhora, não só em educação, mas principalmente no nosso mercado de marketing digital. Cara, muito obrigado mesmo, você foi muito, muito legal com a gente. Eu entrei em contato um dia, eu vou até falar um pouquinho para a gente fechar dos bastidores, né? É, eu entrei em contato com você, você respondeu rápido, você falou, eu quero, acho do cacete, é legal. Putz, é muito bacana a gente ser acolhido dessa forma. Muito obrigado, Gui. Muito obrigado pela sua participação. Só desejo sucesso para você. Kavinsky, Ale, super obrigado pela oportunidade, obrigado pelas perguntas também. Enfim, a gente se acompanha por redes sociais, então estamos sempre conectados aí, trocando Sim, informações. Eu acho que é isso. Assim, a gente agora, as conversas que eu tenho aqui, né, a gente está falando, está pensando em coisas que talvez não pensasse sozinho. E eu acho que cada vez mais é isso. A gente criar comunidades. Talvez o segredo do jornalismo seja esse, né? Cada vez mais é criar comunidades, ter pessoas próximas, até que a gente confia, né? Um olhar diferente para falar, pô, Guilherme, não é por aí não, você já pensou nisso? E isso é uma coisa que eu acredito muito, assim, tá com a cabeça aberta, tá ouvindo as pessoas, mas quando eu digo a pessoa, não é todo mundo, tá? É justamente essa comunidade. São, eu brinco que eu tenho aí um número grande de pessoas no LinkedIn, mas eu sei que elas estão ali acompanhando, estão dando insight, estão falando coisas, e eu acho que isso move a gente também, né? Não é sim. sobre tamanho, não é sobre ter um maior número de seguidores ou sobre ter um maior número de likes, views, é você ter boas conexões. Eu acho que é isso que fez com que a coluna ganhasse o espaço que ela tem, a autoridade que ela tem. Né? Eu brinco que hoje eu sei da relevância da coluna pelo perfil das pessoas que estão comentando, estão seguindo e pelos grupos que a gente vê circulando as notícias. Você, por exemplo, viu lá em Austin, né? Que Sim. já é um grupo, né, super limitado de profissionais super competentes que vão para Austin. Então, eu fico muito feliz, assim, eu sinto que o trabalho também está reverberando e está sendo efetivo. Eu tenho certeza que vocês também vivem isso, ou já teriam parado em algum momento, né? Porque é difícil o que a gente faz, não é fácil, assim, a gente quebra muita pedra até achar ali uma joia, né, dentro do que a gente faz, mas esses momentos são muito gratificantes, né? Verdade. Beleza. Crianças, até o próximo aí. Obrigado, hein? Tchau, Valeu, tchau. obrigado. Valeu, gente. Valeu, Guilherme.